bora então falar aí sobre envelhecer com saúde, né? Para quem não sabe, o casal aqui são pacientes, né, queridos? Hoje eles estão aqui como convidados e um dos motivos, eu me lembro, né, já na primeira consulta que eles falaram é que queriam viajar ao mundo, né? Queria ter qualidade de vida, menos dor articular, tudo isso para poder bater perna um pouco aí, né, não? Isso aí, verdade. Gente, seguinte, com relação à melhor idade, né? Qual que é o posicionamento que a gente tem? Segundo a OMS, existem algumas classificações para envelhecimento, tá? Então tem a meia-idade, tem o idoso, né, a definição, temos também o ancião e temos a velhice extrema, a pessoa que tem uma idade acima de 90 anos. Então, segundo a OMS, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, melhor idade se dá a partir dos 60 anos. Ai, cheguei! Chegaram lá, né? Eu costumo dizer, doutor, que assim, todo mundo fala que é a melhor idade. Eu ainda eu não concordo muito com isso. Porque a única vantagem que a gente tem é ir no cinema e pagar meia e estacionar no shopping, né? Só. Porque o convênio aumenta. A quantidade de remédio aumenta. Mas nós estamos desconstruindo isso. Inclusive estamos desmamando das medicações, Luizão. Verdade. É ou não é? Verdade. Existe um trabalho na própria Organização Mundial de Saúde que nos traz que a população mundial ela envelheceu cerca de 5 anos. Então, a nossa população ela está sendo cada vez mais longeva. Entretanto, elas estão cada vez mais sendo condicionadas a medicamentos. Por quê? Porque ao passo que a gente vai prolongando a vida, né, ao passo que a medicina vai avançando, as pessoas elas tendem a ter doenças crônicas que fazem parte do envelhecimento, né? Nós vamos falar mais sobre os processos fisiológicos do envelhecimento. A questão é, o que adianta você ter 90 anos de idade, chegar lá na definição de velhice extrema, sendo que os últimos 30 anos foi acamado? Né? Eu não quero isso para mim. Eu acho que a grande maioria das pessoas não querem isso. As pessoas querem envelhecer com saúde. Eu falo que eu quero envelhecer durinha. Muito bom. Tô vendo que você tá lá, ó, treinando, postando a gente lá. Tô tentando. E, Johnny, o pessoal tá fazendo alguma pergunta aí? Quer tirar alguma dúvida? Sim, a principal dúvida aqui, doutor, é com relação a como que o estilo de vida da pessoa influencia diretamente na questão do envelhecimento precoce. Tá. A questão é o seguinte, o envelhecimento, ele é inevitável, né? Eu sei, doutor. Eu tô vivendo pelo menos para alguns. Queria eu, né, ser longevo e chegar lá nos meus 100 anos de idade com saúde. Então, o envelhecer faz parte desde a vida intrauterina. Desde o momento em que nós tivemos a concepção, ocorrem processos de degeneração e regeneração celular que compreendem o envelhecimento. Existem várias teorias para o envelhecimento, tá? Algumas das mais aceitas se dão à base do estresse gerado pelos radicais livres, que são as espécies reativas do oxigênio. Então, conforme a gente tem contato com substâncias tóxicas, o ar que a gente respira, uma água de péssima qualidade, uma bijuteria, né, rica em metais pesados, seja qual for o alimento ou a condição de vida do paciente, da pessoa, que é propensa ao estresse oxidativo, isso gera envelhecimento. Essa é uma das teorias mais aceitas. Então, como que funciona isso? As nossas células, elas têm elétrons em torno de cada uma delas, vários elétrons. Esses elétrons, eles ficam emparelhados, eles têm uma sinergia ali, uma homeostasia. Então, durante o processo de envelhecimento da célula, durante a replicação dessas células, a gente vai ficando instável. Esses elétrons, eles vão diminuindo, né, ali na sua órbita a quantidade de elétrons, e essa diminuição se dá de uma forma natural ou ela pode ser intensificada quando a gente tem contato com substâncias oxidantes. Por isso que existem os antioxidantes. Então, respondendo à pergunta aí do povo, né, se você tem um estilo de vida
tabagista, etilista crônico, sedentário, né? É um indivíduo que não tem bons hábitos, a probabilidade de envelhecimento é muito maior, porque as células vão estar sendo cada vez mais propensas a mecanismos externos do envelhecimento. Doutor, tem uma pergunta. O vinho, ele é um bom antioxidante? O vinho, na verdade, ele tem... Falei bem que eu posso tomar meu vinho? Depende da quantidade, porque vinho tem caloria também, hein? Mas uma taça por dia. Pode, principalmente de um bom vinho. Por quê? O vinho, ele tem resveratrol. E o resveratrol é um potente antioxidante. É um poderoso antioxidante. Eu, por exemplo, tomo uma cápsula de resveratrol por dia. Esse é um dos suplementos que eu gosto. Uma taça de vinho, eu tô tomando... Qual a proporção? Pouco? Muito pouco. Tá vendo? Eu tenho que tomar 2 taças. Depois você só precisa gastar isso na academia. Você sabe quantas calorias tem uma taça de vinho tinto? Não conte! Não vou acabar com o seu vinho, né? Mas enfim, o vinho, ele tem resveratrol. E o resveratrol, ele é um antioxidante. E o que é um antioxidante? É uma substância que tem elétrons o suficiente para doar para uma célula que está instável, né? Uma célula que está doente, e permanecer estável. Então ele doa um elétron e ele fica bonitinho ali e a outra célula vai dando uma equilibrada. Esse resveratrol. Ai, não seria médico nunca. Esse troço aí, ele também tem alguma coisa a ver com a parte hormonal da gente, não? Não tem nada a ver. O resveratrol, ele é um componente antioxidante, ele é um polifenol encontrado em alimentos de característica vermelha escura, arroxeado. Então ele é um composto bioativo que ajuda no sentido de aumentar a antioxidação, porque ele é um antioxidante. Agora, a questão hormonal é um assunto muito legal da gente comentar também. Por quê? Porque existem algumas teorias que falam que primeiro os nossos hormônios caem, nós temos um declínio hormonal para depois nós envelhecermos. Então, uma das teorias que eu gosto é teoria hormonal também. E algumas teorias elas se complementam.